Olá, meu nome é Ceciana, sou psicóloga judiciária. Eu atuei por 11 anos nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher aqui de Curitiba e atualmente estou na Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID. E venho compartilhar um pouco sobre grupos para homens autores de violência doméstica. Então, num primeiro momento, eu quero trazer a importância, das normativas para atuação nos grupos, Então, a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, conceituando os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que também prevê esses programas para homens. A Lei Estadual 20.318, aqui do Paraná, de 2020, que pontua como diretriz para a efetivação desses programas o caráter reflexivo e responsabilizante dos grupos, que devem ser coordenados então por equipes multidisciplinares, preferencialmente profissionais do serviço social, da psicologia, do direito, e destaca essa lei alguns temas a serem abordados no decorrer desses encontros nos grupos. A Lei Federal 13.984, que altera o artigo 22 da Lei Maria da Penha, incluindo os comparecimentos do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor. E a recomendação número 124 do CNJ, mais atual, agora de 2022, que vai orientar aos tribunais de justiça, então, que instituam e mantenham programas voltados à reflexão e sensibilização de autores de violência doméstica e familiar e que sigam essas diretrizes propostas. Também é importante lembrar do levantamento técnico e teórico, imprescindível, então, os estudos de gênero, compreendendo essas relações entre homens e mulheres ao longo da nossa história, questionando esses estereótipos de gênero, como uma forma de desenvolver, então, novas possibilidades de socialização e de relacionamentos. Importante destacar também, dentro dos estudos de gênero, as interseccionalidades, como raça, etnia, classe social. O histórico de luta das mulheres, dos movimentos feministas, então quais foram as conquistas dessas mulheres por direitos, relembrar as desigualdades sociais ainda existentes em nossa sociedade, as relações de poder, então as teorias sobre patriarcado, machismo, sexismo, e alguns estudos, como por exemplo as descrições da Judith Butler, sobre as performances de gênero, se apropriar desses conteúdos. Outro destaque para as masculinidades, então, as construções sociais das masculinidades são diferentes, há diferentes formas de se ver o homem. E algumas condutas, que anteriormente eram consideradas como normais, podem ser, na verdade, violentas. Então, há que se ter uma desvinculação dessa masculinidade com a violência. É um objetivo do grupo isso, prevenção de novas violências a partir de um olhar diferente de desamarrar essas masculinidades e a violência. E aí as teorias de grupo dentro da sociologia, da psicologia social, que vão trazer um olhar sobre essa produção de subjetividade nesses encontros que são propostos no grupo com autores, e as metodologias baseadas na obra de Paulo Freire, como a educação popular. Então, nos grupos para homens autores de violência, a diretriz, o foco deve ser nos processos reflexivos e responsabilizantes desses autores de violência doméstica e familiar. É um destaque na recomendação do CNJ, no seu artigo 2º. O grupo ele tem uma função importante, então, de troca entre esses participantes, esses sujeitos e suas subjetividades nas relações que se criam, nas vivências que se criam a partir do contato entre esses homens. Com isso, com esse contato, com essas vivências, vem problematizações, vem questionamentos e isso gera processos reflexivos. A reflexão a gente deve pensar não como uma reabilitação ou uma reeducação. Não se quer, através dos grupos, ensinar posicionamentos ou comportamentos para esse homem, mas focalizar na transformação dele enquanto ser humano. Então, no trabalho dos aspectos da responsabilização pelos atos violentos, dessa autorresponsabilização pelo que aconteceu.
A ideia é que o grupo ele permita, então, essa abertura para o diálogo entre os participantes, para a diversidade dos participantes, que vão trazer perspectivas e posturas diferentes, né? Como uma forma de construção, então, de novos conhecimentos, de coletivos transformadores de novos conhecimentos. É uma possibilidade do homem reformular a si, né, e a sua visão de mundo. E esse objetivo final, então, do grupo é uma forma de criar relações de gênero mais equitativas. Nesses grupos para homens autores de violência também devemos olhar, né, para a violência como um fenômeno social, cultural, como uma forma de linguagem que muitas vezes foi aprendida pelo homem como uma forma de expressar algo durante a sua vida e conectada muitas vezes com essa identidade masculina. Então essa ligação entre a identidade masculina e a violência, né, para alguns é uma forma de se expressar. E o grupo, ele tem esse caráter de aprofundar, né, esse repensar sobre essas masculinidades, numa criação de novos sentidos que justamente desvinculem a violência da masculinidade. E aí, aqui eu chamo a atenção justamente para a substituição desse termo agressor por homem autor de violência, homem em situação de violência, para que haja justamente essa desconstrução já na nomenclatura dessa conexão entre masculinidade e violência. As atividades propostas dentro do grupo, elas devem ser dinâmicas participativas, em formato circular, não em formato de palestra, por exemplo, que não permite essa metodologia ativa de troca e de vivência entre esses participantes. É importante pontuar que os grupos eles não têm uma função psicoterapêutica, como se a violência fosse algo ligado à patologia, a um determinado perfil de homem, né? E sim, os grupos têm esse caráter reflexivo, psicoeducativo. O grupo ele não deve ser visto como uma penalização para o homem, uma obrigação dele estar aí, apesar de ser, né, obrigatório o comparecimento, mas sim como uma medida então de prevenção, de proteção à própria mulher. Agora vamos pensar um pouquinho na criação então desse grupo de homens para autores de violência. Um primeiro passo importante é mapear então os serviços da rede, das instituições parceiras, dos serviços disponíveis e o pessoal interessado em colaborar com essa iniciativa. Então, qual a estrutura de apoio que eu vou ter para criar, para implementar esse grupo? Já tem alguma iniciativa nesse sentido na minha comarca? Como é que ela funciona? Eu consigo replicar algumas coisas positivas que deram certo, né? E aí, quais os serviços? Também importante esse mapeamento é verificar, então, da rede socioassistencial, qual que é os serviços que eu vou poder acessar para encaminhamento desses homens nas suas necessidades, tanto coletivas quanto individuais. Então, o encaminhamento para a saúde, para trabalho, para educação, e aí a gente pode pensar no CAPS, no CREAS, nos atendimentos da Defensoria Pública, ou mesmo de universidades parceiras e conveniadas, né? E quais então podem ser esses parceiros para a construção dessa iniciativa? Eu vou conseguir ter um colaborador, por exemplo, para falar sobre a saúde do homem. A gente sempre tem um exemplo clássico aqui, né? Um enfermeiro, um médico para falar sobre essa saúde do homem. Eu consigo ajustar essas parcerias? Outra questão importante que já foi trazido um pouco, mas vamos reforçar, então, o levantamento técnico e teórico, né, para que haja a formação de uma linguagem comum em quem vai atuar com esse grupo de homens. É um estudo conjunto das normativas existentes que eu trouxe anteriormente, das publicações nacionais, internacionais de referência. Então, uma das possibilidades é estudar o que temos aí, né, a nível nacional, como, por exemplo, o mapeamento recente de grupos reflexivos e responsabilizantes para homens no Brasil. É um mapeamento com análise e recomendações para atuação. E os próprios guias, então, o guia teórico sobre grupos para autores de violência doméstica da CEVID e o guia prático para a formação e condução dos grupos também da CEVID. É importante a construção metodológica de como que vão se dar, né, esses grupos. Então, exemplos são se apropriar dos conceitos da psicologia social e os seus processos grupais, né, o construcionismo social, a educação popular,
que eu já citei, a pedagogia freiriana, e existe também a metodologia para grupos reflexivos de gênero do Instituto Nous. Todas essas podem ser tomadas como base nessa construção metodológica, então. Importante a capacitação da equipe de facilitadores, né? E isso é super importante ressaltar a imprescindibilidade da atuação com perspectiva de gênero. Então, quem serão esses facilitadores? O recomendado é que sejam profissionais das áreas de humanas, sociais aplicadas, profissionais da psicologia, do serviço social, do direito, e preferencialmente que se construa uma dupla mista, né? Um homem e uma mulher de forma interdisciplinar. A gente sabe que nem sempre a realidade possível nas comarcas é essa, mas esse é o ideal, uma dupla mista de homem e mulher com essa perspectiva interdisciplinar. É imprescindível, então, que essa pessoa tenha essa capacitação em estudos de gênero, teorias de grupo. E aqui, mais uma vez, chamo a atenção, né, para o trabalho com metodologias e embasamento científico, não pseudoteorias como as constelações familiares ou outras, né? É importante se apropriar do que já tem construído nacional e internacionalmente. Então, com relação aos facilitadores, ainda deve haver esse entendimento sobre os padrões abusivos e violentos do comportamento, seu impacto sobre as mulheres em situação de violência. E aí pensamos em ciclo da violência, espiral da violência, iceberg da violência de gênero, como compreensões básicas, né, para se trabalhar nesses autores. Aí, ainda também pensar em assuntos ligados à saúde mental, uso abusivo de álcool e outras drogas como importantes para essa capacitação desses facilitadores. O facilitador ele deve usar uma linguagem acessível, que atinja esses homens participantes do grupo e desenvolver suas habilidades de comunicação, de observação, de acolhimento, de empatia, para que haja um bom funcionamento desses grupos, então. O facilitador ele deve ser capaz de produzir perguntas reflexivas, isso é muito importante, para acolher a fala do participante, elaborar e devolver, né, com uma pergunta que seja respeitosa, mas questionadora dessa realidade, para que haja essa transformação também. Deve ter capacidade de síntese, sintetizar as colocações dos participantes, porque é ele que vai realizar o fechamento, né, a cada grupo e o fechamento dessas ideias que são trazidas e elaboradas por esses homens. E importante que o facilitador tenha esse espaço também de autocuidado, uma troca profissional entre os facilitadores e uma parceria técnica para dar suporte a esses trabalhos. Uma atualização constante dos conhecimentos para a elaboração do que surgir nesses atendimentos, nesses encontros, de questões, de conflitos, e para que isso promova, gere uma melhora no trabalho já desenvolvido. É importante que se pontue e se defina a divisão das tarefas entre a rede de trabalho para estabelecimento de um fluxo de atendimento. E isso vem formalizando o vínculo entre quem irá atuar. Então, qual dos facilitadores vai ser o coordenador do grupo? Eu tenho essas parcerias externas que vão trazer assuntos e temáticas para dentro do grupo, como isso vai ser feito, como essas pessoas vão entrar nesses conteúdos. Então, é nomear quem faz o que nesses grupos. E depois de mapeada a rede, então, pactuar os encaminhamentos também e como eles se darão. Como é que eu vou fazer com que esse homem chegue até o CAPS, por exemplo, se existe uma demanda nesse sentido, né? Como o homem vai ser encaminhado para o grupo através do judiciário, né? Quem fará esse contato inicial com ele, da equipe dos facilitadores, para o agendamento dessa entrevista inicial. Todas essas tarefas devem ser divididas e deve ser respeitado esse fluxo de atendimento. Para a estruturação dos grupos, muito importante a gente pensar em aspectos práticos também. Então, eu tenho um local adequado que comporte o número de participantes que eu vou precisar que estejam no meu grupo. Esse local ele propicia um sigilo para construções grupais, né? Possibilita que as dinâmicas se deem de uma forma que as cadeiras estejam posicionadas de uma forma confortável, que sejam movidas, que se coloquem em forma de círculo. Meu mobiliário, então, é adequado para essa dinâmica,
né? E importante pensar em locais onde não haja o contato com as mulheres em situação de violência, então para que não haja aí uma exposição, uma revitimização. Eu tenho equipamentos de informática e material de apoio disponível, então minhas atividades elas vão precisar de projetor, de computador, de televisão, o que é que eu preciso elencar desses equipamentos para ter nos meus grupos. As dinâmicas que eu vou usar e utilizar: papel, caneta, lápis de cor, cartolina, o que eu preciso aí? Eu vou exibir filmes, documentários, reportagem, os meus materiais vão ser impressos, então pensar nesses materiais de apoio é muito importante, porque as dinâmicas ocorram de uma forma produtiva. Com relação aos recursos humanos, então, voltamos para a divisão das tarefas aqui, né? Quem vai ser o coordenador do grupo, quem vai fazer a colheita das assinaturas quando esse homem chegar para o grupo, preenchimento das fichas, a devolutiva ao magistrado, né? Isso depende um pouco da realidade local de cada comarca e dos arranjos de parceria, então, que vão ser construídos, né, a partir desse primeiro mapeamento. Os recursos financeiros, então, já foi abordada a possibilidade dessa contratação de profissional, né, com os recursos, mas também é preciso pensar na previsão orçamentária para esses materiais de apoio, né, se eventualmente vai haver um lanche disponibilizado a esses participantes, se o transporte para os participantes vai ser disponibilizado ou vai ser através de uma parceria. E por fim, os documentos necessários para que esse grupo tenha um bom andamento. Então aqui como exemplo a gente cita a própria declaração do comparecimento do homem ao grupo, a declaração do fechamento, da conclusão do grupo, as fichas, né, de entrevista que vão ser preenchidas, questionários, termo de compromisso, termos de exclusão, tudo isso a gente precisa pensar e elencar, né, dentro desses documentos. Para o planejamento dos módulos, é importante que a gente defina, então, o cronograma dos encontros. Qual é o número de encontros que o meu grupo terá? Qual o horário que vão ser realizados esses encontros? Tem que ser um horário que propicia o maior número de participação, né? A gente tem que lembrar que esses homens, em sua grande maioria, trabalham, por exemplo, né? Então, a recomendação é de, no mínimo, 8 encontros, ou o mínimo de 3 meses de duração desse grupo, com a preferência de encontros semanais, né? A duração média desses encontros deve ser de em torno de 2 horas. Menos de 2 horas, a gente pode pensar que não dê tempo de todos os participantes se colocarem, trazerem suas contribuições, e maior tempo do que 2 horas pode gerar um desgaste e uma consequente desmotivação desses homens, né, ao participarem. Importante pensar que se houver, por exemplo, um lanche durante esses encontros, a duração pode ser maior, né? O lanche é uma importante oportunidade de interação entre os participantes, então se for pensado, estende um pouquinho o horário do grupo, mas propicia esse momento de interação entre eles. Se houver um feriado, uma interrupção entre essas semanas de atividade, é muito importante pensar em atividades que façam essa ligação entre as semanas. Então, deixar uma tarefa, por exemplo, a ser realizada nesse intervalo, para não haver esse efeito de rompimento dos trabalhos e das conversas entre eles. Para o planejamento ainda delimitar, então, o número de participantes, a gente pensa num ideal entre 10 e 20 homens, mas o máximo aí de 15 é um bom número, né? Porque a gente reforça, assim, a possibilidade de todos se colocarem, de todos participarem de maneira igualitária. Existe a possibilidade dos encontros serem fechados ou abertos, mas as metodologias têm pensado mais em encontros fechados, né, que não permitem a entrada de um novo participante no decorrer dos módulos, ou encontros fechados ou que tenham essa permeabilidade aí só nos primeiros encontros, para que não se altere a dinâmica dos grupos. Justamente os encontros fechados, eles geram um maior vínculo entre esses homens, né? Então trazem maior engajamento, maior comprometimento na realização das tarefas. Por outro lado, podem ser uma dificuldade para as comarcas menores, que têm menos encaminhamentos para o grupo, então é importante identificar qual é a sua demanda aí lá naquele mapeamento também dos serviços e das demandas,
para ver se adequa melhor o grupo fechado, que é o indicado, ou se é necessário um pensamento no grupo aberto. Definir o critério para reposição de faltas, então, como eu falei, nos encontros, talvez a entrada aí nos primeiros encontros, pensar, se houver falta, vai haver reposição? Como é que isso se dará? Né? É possível faltar ou não vamos permitir as faltas? Quantas faltas serão toleradas? Como será essa devolutiva para o magistrado das faltas? Né? E também a questão dos atrasos. Então, esses devem ser combinados em acordo coletivo e evitados, é claro. Planejar os temas, né, para o trabalho em grupo, então os possíveis temas que eu quero levar à discussão nesses encontros, né, e essa é uma estrutura que gera temáticas específicas, então é preciso pensar em tópicos teóricos que vão nortear as abordagens, mas também aí a partir desses tópicos teóricos eu preciso criar uma estrutura que permita eu ter um leque aí de dinâmicas geradoras de conversa para utilizar nesses encontros, quebra-gelo, filmes, vídeos, trechos de documentários, para introduzir então esses temas que foram elencados, que foram propostos. E os materiais, como a gente falou lá dos recursos, né, os materiais que vão ser necessários para que essas dinâmicas então sejam realizadas. Existe a previsão dentro da lei estadual que eu citei lá no início, 20.318, de temas já para o trabalho com os grupos. Então, um deles, e normalmente um dos temas iniciais, é a própria Lei Maria da Penha, seu histórico de implementação, suas funções, sua sistemática, né? Outro tema possível são as raízes históricas e consequências sociais e psicológicas da violência, então, contra a mulher, a construção histórica das masculinidades, né, o percurso dessa conquista das mulheres pelas igualdades de direito, né. Outro tema importante de ser trabalhado, essencial nesses grupos, é a saúde do homem, então, temas relacionados ao abuso de álcool, de drogas, saúde sexual, saúde mental e os próprios comportamentos de risco e comportamentos relacionados à violência. Os aspectos sociais e emocionais dessas relações domésticas, relações familiares, né? E esses papéis, então, construídos, né, familiares, que geram esses estereótipos de gênero. Tem a necessidade de trazer exemplos reais do cotidiano para que se possa trabalhar, então, com as metodologias de tratativa de conflito, então, a comunicação não violenta, círculo de paz, são ideias que podem ser utilizadas para trazer, então, esse trabalho da convivência, né, do diálogo, do exercício dos direitos, né. Um outro tópico é a própria violência doméstica contra crianças e adolescentes ou contra qualquer pessoa em decorrência da sua orientação sexual, e a trajetória pessoal desse homem, as habilidades sociais, os projetos de vida. Todos esses tópicos, eles podem ser trabalhados dessa forma, subdivididos em mais encontros, né? Como a gente disse lá anteriormente, 8 encontros no mínimo, então a gente precisa pensar nessas temáticas, mas pode estender algumas delas justamente porque é um conteúdo muito rico, né? Muito detalhado a ser trabalhado. Bom, para iniciar então os grupos com homens autores de violência, né? É importante a triagem. Então, quem vai fazer a triagem desses homens que vão entrar nesse grupo? É importante que a equipe de facilitadores ajude nessa seleção dos casos de quem pode participar. Um indicador que pode ser usado é o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, né? Traz esses indicativos de risco das violências cometidas, então pode ser um importante instrumento aí para auxiliar nessa triagem. Também tem que ser pensadas as condições de exclusão do grupo, né? Então, eu estou realizando a triagem e eu vi que determinado homem, por exemplo, tem uso abusivo de álcool ou de drogas que não vai permitir que ele tenha uma participação efetiva no grupo. É um critério de exclusão e isso precisa ser pensado. Então, triamos, vamos fazer a entrevista inicial com esse homem. Essa entrevista inicial, ela deve ter um caráter individual, né? E deve pressupor o preenchimento de uma ficha de entrevista que consta aí de dados pessoais do participante, seu perfil socioeconômico e outros dados como, por exemplo,
um questionário sobre a própria violência de gênero, o entendimento, o olhar desse homem sobre a violência, né? Como ela se evidencia na vida dele, as percepções dele sobre isso. Isso pode nos nortear, né, esse questionário, para uma reaplicação no final dos encontros, como uma forma também de alcançar e avaliar esses resultados, né? Se eu for fazer um encaminhamento para a rede, é através dessa entrevista inicial que eu vou conseguir identificar. Então, né, como o uso abusivo de álcool ou drogas, ou uma questão de saúde mental que não vá ser contemplada, né, e abarcada dentro do grupo, necessita de um encaminhamento externo, eu preciso ter essa ficha, né, pronta de encaminhamento e como essa rede vai absorver essa demanda. O grupo, né, e essa entrevista inicial objetiva também, então, conhecer esse participante, quem é esse homem que está vindo para esse grupo comigo, né? Mostrar para ele, trazer para ele o que é esse grupo, né? Pontuar esse caráter reflexivo e responsabilizante do grupo e não punitivo, né? Como eu disse lá, apesar de ser obrigatório, não deve ter esse caráter punitivo e sim reflexivo, né? Diminuir as ansiedades e as resistências desse homem que está se deparando então com o sistema de justiça, né, com um comprometimento aí dessa continuidade, né, nos comparecimentos. Então, diminuir as resistências, mostrar para ele do que se trata isso que ele está sendo convidado a participar. Perceber os fatores de risco, conhecer o histórico das violências desse homem, que pode ser então através de um questionário ou de uma entrevista semi-estruturada, né? E estabelecer então um parâmetro para verificar então o impacto dessa frequência nos grupos, como ele entrou, né? E depois lá no final como ele está saindo. Para iniciar os grupos, a gente tem que pensar então nessa triagem, nessa entrevista inicial, e aí a gente já pode pensar num primeiro encontro, né? Que vem com a apresentação da equipe, dos facilitadores e dos participantes. Então a gente pode pensar numa dinâmica de quebra-gelo aí que propicie essa interação entre todos de uma forma de se apresentar, mas de interagir já, deixar todos confortáveis com aquele ambiente, com aquela situação, né? Retomar o que já foi dito lá na entrevista inicial a esse homem, mas para todos agora, sobre as funções então do grupo, seu caráter reflexivo e responsabilizante, não punitivo, né? E esclarecer sobre a logística, então, as questões administrativas que envolvem esse grupo dentro desse sistema de justiça, né? Exposição das regras de funcionamento, construção de acordos coletivos. Então esse primeiro encontro pode ser um gerador da construção desses acordos, né, de como irá funcionar. E como eu já tenho os temas lá pensados, né, a partir do estudo e aprofundamento teórico, eu posso trazer alguns desses temas para os homens para que a gente defina em conjunto, né, de uma forma dinâmica, quais são os temas de maior interesse deles, para gerar justamente um engajamento, uma maior participação. E pactuar, importante, o sigilo, né, das informações que vão ser trazidas e trabalhadas no grupo, e as previsões de quebra de sigilo, como por exemplo, se esse homem reportar, né, a ocorrência de uma nova violência. Então, pensando na estrutura mesmo de um encontro de grupo de autores de violência, né, a gente pensa numa abertura, que pode ser a retomada, então, da síntese do encontro anterior, né? A retomada desse acordo coletivo que foi construído lá no encontro inicial, né? A gente precisa ter um tema em cada encontro, que já foi elencado, né? Podem ser os temas trazidos pela lei estadual, né? A gente precisa ter um objetivo, que é que eu quero alcançar, então, através dessa temática que eu elenquei, e a gente precisa ajustar os materiais de apoio para usar nesse encontro. Então, a gente pode chamar de disparadores de conversa, que são as atividades realizadas no início do encontro com o objetivo de estimular esse debate acerca do tema proposto. Uma possibilidade no encontro inicial é um texto que é encontrado facilmente na internet, 9010, que fala sobre as reações nossas como escolhas. Então, os homens realizarem essa leitura individualmente ou em pequenos grupos e depois dessa leitura verem as perguntas norteadoras, então perguntas reflexivas
promotoras de abertura para conversa, né, que possam trazer novos significados sobre esse tema trabalhado. As discussões em grupo se abrem, então, para a possibilidade dos participantes falarem sobre o que foi tratado, sobre o tema abordado, mas também trazerem suas percepções individuais, né? E, por fim, uma síntese, então, individual ou grupal, e aí se deve pensar em como foi a dinâmica trabalhada anteriormente para ver se ela possibilita essa síntese individual, ou se é melhor uma síntese grupal, essa última feita pelos facilitadores, né? Mas o que fica melhor para aquela dinâmica que eu trouxe. É importante que o homem dê a sua síntese também do que foi trabalhado, né? Ou o facilitador consegue trazer essa síntese de uma forma grupal. E aí, em cada encontro, um fechamento, né? Então, por exemplo, no texto que eu trouxe aí como exemplo, esperado que os participantes possam refletir, então, sobre as suas escolhas e os resultados das suas ações. Então, fechar é trazer, sintetizar mais uma vez essas questões trabalhadas durante os encontros. Pensando no encerramento e na avaliação final, então, desses grupos para homens autores de violência, é importante que esse facilitador, né, além do tempo previsto para o encontro, que é em torno de 2 horas, também tenha um tempo, né, para preparar, então, previamente aos encontros, os materiais que serão utilizados, mas ao final dos encontros que se faça esse registro, né, do que foi produzido, do que foi realizado no grupo. É importantíssimo o registro desses encontros para que a gente consiga, então, monitorar e avaliar, tanto para os participantes quanto para os facilitadores, como é que se deu, né, as dinâmicas, o desenvolvimento desse grupo. Então, medir através da reincidência, né, se esse homem entrou novamente ao sistema de justiça por uma denúncia de violência, nem sempre é o suficiente, né? Porque o homem pode cometer novas violências, mas não ser denunciado pela Lei Maria da Penha. Então é importante que a gente consiga monitorar e avaliar as mudanças desses processos reflexivos, né, através de outras metodologias. Até porque essas mudanças reflexivas podem acontecer em tempos diferentes para os diferentes participantes. Uma possibilidade também que a gente pode pensar é um follow-up, depois de encerrado o grupo, acompanhar e retomar essa avaliação após um tempo para ver como é que isso se deu. E a revisão dos próprios facilitadores através do registro desses encontros é muito importante, porque é assim que a gente aprimora, né, as nossas atuações, revendo, revisando, construindo continuamente novos conhecimentos. E aí, para encerrar, então, eu deixo a indicação aí desse guia teórico e o guia prático da CEVID sobre essa atuação com homens autores de violência. Obrigada!